tem pouca novidade hoje. É mais para relembrar conceitos de operações em funções: soma, subtração, multiplicação, integral e derivada. E aí transformações da variável independente, que pode ser um pouco particular de hoje. Então, relações entre sinais. E o que a gente vai ver, então? Revisar. Soma, subtração, multiplicação, divisão a gente não vai fazer, mas valem as mesmas regras. Não vai fazer porque a gente quer evitar a divisão por zero na hora de dividir um sinal pelo outro. E normalmente os sinais vão ter zero aqui, então vamos evitar a divisão. Aí, diferenciação no tempo e integração no tempo. Aí a gente vai ver transformações da variável independente. A variável independente aqui é o tempo. Na verdade, diferenciação na variável independente, integração na variável independente, tempo. Quais transformações a gente vai ver? Reversão temporal. E deslocamento. Deslocamento que pode ser atraso ou adiantamento. Adiantamento. E aí, vamos fazer tudo baseado em exemplos. Eu vou definir alguns sinais aqui para a gente usar nas definições que a gente vai fazer aqui. Então, vamos definir aqui um sinal x1 em t. Ele terá a seguinte forma. Zero, aí ele faz isso aqui e volta para zero. E aqui temos t, aqui é t, né, variável independente. Aqui temos t igual a 3, e aqui temos x1 de 3, né, x1 de t ali, igual a 3 também. Esse é o nosso x1 de t. Se a gente for expressar quem ele é, dá para fazer assim, né, x1 de t igual a... no intervalo t menor do que zero, vale quanto? Zero. No intervalo t entre 0 e 3, ele vale o quê? T, né? Não é constante. É uma função bem simples. X de t é igual a t nesse intervalo, né? E no intervalo t maior que 3, ele volta a valer zero. Esse é o nosso x1 de t. Agora eu vou inventar aqui um x2 de t. Ele vai ser assim. 0 aqui. 1 aqui. E continua em 1 indefinidamente. E aqui continua em 0 indefinidamente para trás. Aqui é um instante de tempo 0. Não precisamos
colocar ele por extenso ali, né? Ele é para t menor que zero, ele vale zero, e para t maior ou igual a zero, ele vale 1. Esse é o x2 de t. Eu vou criar também um x3 de t. x3 de t. Esse vai ser ele pode ser uma ondinha quadrada, um retângulozinho aqui, começando em menos 1, vai até 1, amplitude 1. E aqui fora ele é 0. Beleza, vamos trabalhar com esses 3 sinais aí. Vocês sabem fazer soma de funções, né? Se eu tiver x1 mais x3, é só somar ponto a ponto, né? Vamos fazer aqui. Então, soma, subtração, multiplicação, divisão. Vou definir, então, a partir de agora, eu vou definir sinais que são combinações desses aqui, ou são resultados de operações sobre esses sinais aqui. Vamos definir aqui um x4, que é igual ao x1 de t, mais o x3 de t. E vamos esboçá-lo aqui. T. O que tem de instante de tempo relevante aqui, nesses dois? Tem o menos 1, o 0, o 1 e o 3. Já vou marcar aqui. Menos 1, 0, 1 e 3. A escala ficou um pouco diferente, né, para esse aqui. Mas vamos lá. Vamos dizer que aqui a gente tem 1, 2, 3, 4. Então, esse ali é o x4 de t, que a gente vai esboçar. Quanto ele vale no intervalo de menos infinito até menos 1? A soma desses dois aqui. 0 mais 0 vale 0. Então, de menos infinito até menos 1, ele vem com 0 aqui. De menos 1 até 0, ele vale 0 mais constante 1 aqui. Então, aqui nesse intervalo, é isso aqui. Constante 1. No intervalo de 1 até 3, o que acontece aqui? No intervalo de 0 até... Não, 1 até 3 não. Próximo aqui é o 0 até 1. No intervalo de 0 até 1, o que acontece? Ele vai ser isso aqui, que é a constante 1, mais isso aqui, que é a constante... constante não, que é a função t. Então, 1 mais t. Eu vou pegar isso aqui e dar um offset. Isso no intervalo de 0 a 1. Então, até aqui. Vai ter uma rampinha aqui. Depois, no intervalo de 1 a 3, é 0 mais t, né? Mais esse aqui. Então, essa rampinha vai continuar, mas eu vou remover o offset dela aqui. Ela vai voltar para cá. Aqui é o 1. E daí, ela vai continuar aqui até 3. Está meio longe esse 3. 2, 3. O 3 seria aqui. Aí. Aqui essa rampa continua até o 3. E depois é 0, né? Tá aí, esboçamos nosso sinal.
Oi? O x3 no x2, x3 por mais x1, bate por 2. Porque aqui ele bate no 2 lá no instante 1, né? No instante de tempo 1, esse aqui vale 1, né? Mais um daqui, 2. Beleza, tá a rampa aqui, mas ela tá quebrada, né? Porque ela tá somada com um sinal que tem descontinuidade aqui. Tá legal, a gente sabe fazer soma, subtração é a mesma coisa, né? Mesmo processo. Vamos multiplicar aqui o x1 com o x3. Vamos chamar de x5. x5 de t é igual a x1 de t vezes x3 de t. Os mesmos dois sinais, mas ao invés de somar, a gente vai multiplicar. Então, de novo, os pontos de interesse aqui são menos 1, 0, 1, 2, 3. Vamos lá. De menos infinito a menos 1 é 0 vezes 0. De menos 1 até mais 1, eu vou ter 1 constante vezes esse sinal aqui. Então, a partir daqui vai ser o t só até 1, né? Então, 0 aqui. Vamos colocar 1 aqui. Esse cara. E depois minha rampa para, ela não vai subir até o 3. Porque a partir dali ela está multiplicando 0. Isso aqui vocês vão fazer bastante. É um janelamento do sinal. Pega um sinal e multiplica por uma janela. A janela, o que a gente chama de janela, é um sinalzinho que ele vale 1 num determinado intervalo, nesse caso entre menos 1 e 1, e vale 0 no restante do tempo. Isso a gente vai fazer bastante. Tá bom, divisão a gente ia evitar, né? Para não fazer divisão por 0. Vamos lembrar o que é diferenciação no tempo. Antes vamos para a integração. Integração tem um problema que aparece na diferenciação, quando tem descontinuidade, que na integração não aparece. Então, integração no tempo. Vocês sabem fazer integral. Aqui, a ideia hoje é fazer integral no olho, né? Para a gente lembrar intuitivamente o que é uma integral. Se eu fizer o x, vamos na ordem aqui, agora eu vou chamar isso de x6. x6 de t vai ser a integral do x3. A integral, daí eu preciso de limites de integração. Por padrão, aqui a gente vai fazer assim, ó, de menos infinito até t, de menos infinito até agora. Agora, se t é um limite de integração, aí é variável independente e eu tenho que usar um outro símbolo aqui, para o tempo, né? Eu vou usar tal aí para o tempo. Vai ser a integral, então, do x3 de tal de tal. Estou usando tal aqui só porque o tempo já é um limite de integração aqui. Então, lá no tempo 10, eu tenho que integrar o x3 de menos infinito a 10, aí eu vou ter um resultado lá. Então, vamos esboçar aqui como é que seria o nosso x6t. A integral é a área, né? Então, a área de menos infinito a t. De menos infinito até menos 1, eu tenho área zero, né? Então, aqui em menos 1,
Até aqui a área é zero. A partir daqui, eu vou estar integrando uma constante, né? Nesse intervalo aqui, o sinal é constante. A integral de uma constante dá uma reta, né? A inclinação da reta a inclinação da reta é o valor da constante aqui. Então, conforme eu vou andando aqui, eu vou integrando uma área, né? Sempre vai ser base vezes altura aqui. Né? A base aqui vai ser sempre t, quando eu estiver lá em t, né? Para qualquer t, o tamanho da base vai ser t mais 1, porque é t menos 1, né? E a altura vai ser 1. Então, naquele intervalo ali, eu vou ter a reta t mais 1 vezes 1. Vai ser a reta t mais 1. Que vai só até o 1, né? Esse aqui é o menos 1, aqui é o 1. A reta t mais 1, ela chega aqui em 1 no valor 2, né? Aí, quando eu estou aqui, eu vou ter 2 vezes 1. O t mais 1 vai dar 2 aqui, né? Quando eu tiver t igual a 1, vai ser 1 mais 1, 2. Claro, estou integrando uma constante e vou obter uma reta. E a partir daqui, o que eu tenho? Eu vou integrar 0. Se eu integrar 0, dá quanto? Dá 0, mas a integral é de menos infinito até t, né? Então, eu tenho que considerar tudo que está para trás aqui. A partir daqui, fica constante em 2, né? A partir daqui, eu não integro mais nada. Então, fica constante em 2. Beleza. Lembramos o que é uma integral. Tá aí. A integral do x3 tem essa cara aí. Se a gente fizer a derivada desse cara, a gente obtém o x3. Eu posso fazer também um pouco diferente, complicar um pouquinho. Ao invés de fazer de menos infinito a t, que vai ser o caso mais comum aqui, quase sempre as integrais são de menos infinito a t, vamos fazer um x7 aqui, igual a integral, vai ser até t, mas ao invés de ser de menos infinito, vai ser de t menos 1. Pode ser t menos qualquer coisa, nesse caso aí t menos 1. x3 de tal. Vamos ver como que fica. E vou botar aqui o menos 1, o 1. Deixa eu passar a lista já. Hoje é que dia? 18/3. Vamos lá, agora a nossa integral é de menos 1 até t. Bom, de t menos 1 até t. Até aqui, eu vou ter 0, né? A integral de t menos 1 até t, eu vou estar sempre integrando uma janelinha de 1 segundo, né? Quando eu estiver aqui no t igual a menos 1, eu vou estar integrando de menos 2 até menos 1. Quando eu estiver aqui no t igual a menos meio, eu vou estar integrando de menos 1,5 até menos meio. Quando eu estiver aqui no t igual a 0, eu vou estar integrando de menos 1 até 0. Aqui de menos meio até meio. Aqui de 0 até 1. De meio até 1,5. Certo? Então, aqui eu estou integrando 0. A partir daqui, até o 1 lá, vai ser igual ao caso anterior. Porque até o 1 eu vou estar integrando essa área. Até o 0, né? Desculpa. Até o 0 aqui eu vou estar
Vou ter a mesma curva que eu tenho ali. Até o instante zero vai ser essa mesma curva aqui. Que é t mais 1, né? Aqui é 1. Aqui ele cruza em 1, né? A partir daqui, o que vai acontecer? Vamos ver. Tamanho 1 a minha janela. Cresceu até aqui. Agora a integral não é mais de menos infinito. Agora eu só estou olhando para o último segundo. Aqui nesse intervalo de 0 até 1, eu vou integrar sempre a mesma coisa, né? Já que essa função aqui é constante. Concordam? Então, no intervalo de 0 até 1 vai continuar 1 a minha integral. Vai ser base, que é 1, é o tamanho do intervalo, vezes a altura, que aqui é constante. E depois? Depois do 1. Aí eu começo a integrar de t menos 1 até 1 só, né? Porque aí o t vai estar além do 1, tá? Aqui vai ser 0. Então, se eu tiver um t aqui, ó, aqui é o t menos 1, eu vou integrar só de t menos 1 até 1. Então, eu vou ter base, a minha base aqui vai ser 1 menos t menos 1, que vai dar 1 menos t menos 1. Isso vai dar menos t mais 2, né? Menos t mais 2. Vai dar a base e a altura é 1. Base menos t mais 2 e a altura 1. Eu vou achar a curva menos t mais 2. Ali nesse intervalo aqui. Menos t mais 2 vai dar isso aqui. Vai ser uma curva que é o espelho dessa aqui. Né? Mesmo só com a inclinação negativa dessa aqui. Isso até o instante 2. E a partir daqui, a partir do 2, aí, quando t for igual a 2, eu estou aqui no 2, estou integrando do 1 até o 2, não tenho mais nada. Do 2 até o 3, não tenho mais nada, assim por diante. Então, é isso aqui. Minha janelinha de 1 segundo, quando eu estou com t menor que menos 1, é 0. Quando eu estou com t em menos 1, eu começo a integrar aqui uma área que vai crescendo linearmente. Ela cresce até 1, né, até o tempo 0. Até o tempo 1, do tempo 0 ao tempo 1, ela vai ficar constante. E a partir do tempo 1, ela decresce linearmente até o tempo 2. Tá aí. Isso não é novidade para vocês, né? Mas, visto dessa forma aqui, é uma forma que talvez vocês não estejam acostumados e que a gente vai usar bastante aqui nessa disciplina. Tá bom, sabemos fazer integral de menos infinito a t, de t menos alguma coisa até t. Vamos fazer de novo para um outro sinal aqui, o x1 agora. Esse é o x7, então o x8 de t vai ser a integral de menos infinito a t do x1, x2. Vamos fazer do x1, ainda não vi o x2. x1 de tal de tal. O que vai acontecer ali? Para instante negativo, não integro nada, 0, né? Aqui eu vou ter a integral da curva t, que é t ao quadrado sobre 2, né? Então, aqui eu vou ter t ao quadrado sobre 2. Vou achar uma parábola aqui. Isso até o instante de tempo 3. Então, lá no 3, qual que vai ser o valor? Vai ser t ao quadrado sobre 2. 3 ao quadrado sobre 2. 9 sobre 2. 4,5. Se a gente fizer a base vezes a altura ali, vamos ver se dá 4,5. 3 vezes... Aqui, a área do triângulo, né? Base vezes altura sobre 2.
Então, 3 vezes 3 dá 9 sobre 2, 4,5. Beleza. E agora? A partir daqui eu vou ter quanto na integral? Algum palpite, hein? Oi? Vai ficar constante 4,5. Eu já integrei tudo isso aqui e não estou integrando mais nada. Nessa aqui. Constante 4,5. E agora vamos complicar. Vamos fazer a integral. Vamos chamar de x9 de t. x9, que é o apelido para delator, né? Dedo duro. Do t, vou fazer t menos 1 de novo, até t. X, quero integrar agora o x1 de novo, x1 de t. x1 de tal, de tal. Agora vai complicar um pouco. É a janelinha, né? Eu já não estou mais integrando de menos infinito a infinito. É a janelinha de tamanho 1. Até aqui, integrando 0. A partir daqui, ó, isso aqui tem tamanho 1. De 0 até 1, estou integrando essa curva aqui, normal, como eu fiz antes. Então, vai ser essa mesma curva aqui, t ao quadrado sobre 2, né? Vai ser essa mesma t ao quadrado sobre 2 até o instante 1. Então, digamos que o 1 é aqui. Essa aqui é a curva t ao quadrado sobre 2. A partir do 1, eu vou estar integrando um trecho aqui. Quando eu fiz aqui, ficava constante, né? Aqui já não vai ficar constante, porque a base está sempre a mesma, mas a altura ali depende do t. Então, aqui eu vou estar integrando de t menos 1 até t, essa função t aqui, né? Então, é melhor a gente fazer aqui a integral. Eu vou estar, então, integrando de t menos 1 até t, o tal de tal. Isso vai dar tal ao quadrado sobre 2 de t menos 1 até t. Isso aqui dá t ao quadrado sobre 2 menos t menos 1 ao quadrado vai ser t ao quadrado menos 2t mais 1. T ao quadrado menos 2t mais 1 sobre 2. Então, eu tenho... Vamos colocar um mais aqui, e aí é menos, mais e menos. T ao quadrado menos t ao quadrado, corta. 2t menos 1 sobre 2. 2t menos 1 sobre 2. É uma reta, né? Tá certo ser uma reta, isso? Se eu estou integrando isso aqui... Faz sentido, porque É verdade. Não errei nada aqui, né? Ou alguém achou algum erro aqui? Eu estou improvisando. Dois t menos 1 sobre 2. Vai ser uma reta. E essa reta vai até o 3 lá, né? Até o 3. Lá no 3 eu vou ter...
Lá no 3 eu vou ter 2 vezes 3 menos 1 sobre 2. Vou ter 5 sobre 2. Então, lá no 3, a reta vale 2,5. 2,5. Então, 1, 2, 3. Aqui a reta, aqui no 3, ela vale 2,5. Aí, do 3 até o 4, eu vou integrando aqui de t menos 1 até 3, né? De 3 até o 4, eu vou integrando de t menos 1 até 3. Então, quando eu estou lá no 3,5, vai ser 3,5 menos 1 até 3. Que vai dar uma reta descendente. Não precisamos fazer aqui. E ela vai descer para 0. Aqui em 4, ela vai chegar em 0. Né? Então, quando chega lá em 4, a área integrada aqui chega em 0. E aí, a partir daqui é 0. Então, aqui é 0, aqui é uma parábola, aqui é uma reta, aqui é uma reta e aqui é 0. Oi? Será que é uma reta? Não é uma reta. Vai ser uma parábola aqui também. Vamos achar a equação. Vamos encontrar a equação. Quando eu estou com o t aqui, né? Digamos que o 4 é aqui. Quando eu estou com o t intermediário aqui, eu vou integrar de t menos 1 até t. Então, eu vou integrar de t menos 1 até 3 só, que a partir de 3 é 0. Então, eu vou integrar a função t de t menos 1 até 3. Vamos fazer aqui. Na verdade, não é uma reta. Agora que se perguntou, que eu me dei conta. Integral de t menos 1 até 3 do tal de tal. Isso vai dar tal ao quadrado sobre 2 de t menos 1 até 3. Então, vai dar 9 sobre 2 menos t menos 1 ao quadrado. Então, a mesma história de antes. T ao quadrado menos 2t mais 1 sobre 2. Isso aqui, a gente muda o sinal ali, 9 sobre 2 mais t ao quadrado mais menos t ao quadrado sobre 2 mais 2t sobre 2 menos 1 sobre 2. Então, vai ficar menos t ao quadrado mais 2t menos 8 mais 8. Mais 2t mais 8 sobre 2. Tá certo? Tá, né? Então, é uma parábola. É uma parábola voltada para baixo, né? Então, é uma coisa assim. Aí sim. 0, parábola, constante, parábola, 0. Por que tem 4 partes? Porque eu tenho uma janelinha de largura 1. Então, aqui é 0, aqui é uma determinada função, porque um limite de integração superior vai ser 0 aqui, né, vai ser constante. Aqui é outra função, porque eu estou andando com os dois limites de integração. Aqui vai ser outra função, porque eu estou andando agora só com um limite de integração.
só com o superior. E aqui vai ser outra. Eu estou dando para os dois, mas vai dar 0. Beleza, foi só uma prévia. Isso vocês vão fazer bastante quando forem fazer convolução. Vamos fazer para essa aqui, ó, o x2, fazer... vamos inventar aqui um x... O último foi o 9. x10 t. Vamos fazer assim, ó. Ele é integral. Ao invés de t-1, vamos fazer, só para mudar agora, t-2. t-2 até t do x2 de tal, t tal. Aí vai ficar mais simples. Vai ter 3 partes. Aqui é 0. Aqui é alguma coisa. E daí aqui é outra coisa. E essa outra coisa vai ser constante, né? Você vai estar integrando sempre a mesma coisa. Vamos tentar fazer sem equacionar nada. Vamos ver se a gente consegue. Tamanho 2, o meu intervalo. Até aqui é 0, né? Aí, de 0 até 2, quando o t está entre 0 e 2, aqui é o t, e aqui é o t-2. Quando o t está aqui, né, eu vou integrar de t-2 até t. Só que aí, nesse intervalo, o limite inferior da integral, na verdade, vai ser dado pelo 0, né? Vai ser de 0 a t, para t entre 0 e 2, né? Vai ser de 0 a t. Então, eu vou integrar base t, altura 1. Vai ser t vezes 1t, vai ser a função t aqui. Então, entre 0 e 2, eu vou ter essa reta. 2, 2. E a partir daqui, aí, eu vou integrar sempre de t-2 até t. Então, a base vai ser sempre 2 e a altura vai ser sempre 1. Aí, vai dar 2, constante. Tá aí. Para esse cara ali, se eu fizer a integral de t-2 até t, eu vou obter isso aqui. A gente ainda não falou de sistemas e de classificação de sistemas. Agora, isso aqui é um sistema dinâmico que tem um transitório de 2 segundos e um regime permanente depois. Então, sempre que você muda alguma coisa na entrada, ele tem um transitório de 2 segundos e depois ele entra em regime permanente. Porque a integral aqui vai de t-2 até t. Qualquer modificação que eu tiver na entrada vai causar uma modificação aqui que dura 2 segundos. Vai causar uma perturbação que dura 2 segundos. E daí, se a partir dali a entrada ficar constante, né, 2 segundos depois ela volta a ficar constante também. Se a entrada, depois da perturbação, a entrada ficar senoidal, 2 segundos depois ela vai ficar senoidal também na saída. Vamos criar uma senoide aqui só para ver isso acontecer. É interessante que transitório e regime permanente é um conceito que a gente aplica normalmente a senoide na engenharia elétrica, né? Vamos fazer aqui, ó. Então, eu tenho um x0 t. Vamos fazer assim, ó. Ele é 0 até um instante, até 0, pode ser até 0. E daí, a partir daqui, ele é o seno de t, para deixar bem simples. Seno de t. Então, aqui é π, aqui é 2π, aqui é 3π, aqui é 4π, o seno 1 menos 1. Aí,
coloco esse cara aqui na entrada desse sistema. Ou seja, vou integrar ele de o x0 de t menos 2 até t. x11 agora. T é a integral de t menos 2 até t do x0 de tal de tal. Então, eu tenho uma janelinha de tamanho 2. Se isso aqui é 3,14, 2 é mais ou menos isso aqui, né? Vamos ver. Essa janelinha, até t igual a 0, eu vou integrar 0. Para t entre 0 e 2, eu vou integrar o quê? Eu vou integrar isso aqui. Isso aqui, nesse trecho, é o seno de t. Nesse trecho, né? Aqui é 0, então esse cara aqui é 0 se t é menor que 0 e seno de t se o t é maior ou igual a 0. Aqui, até o 2 eu vou integrar o seno de t. O que é o seno de t? O que dá a integral do seno de t? Tá? Cosseno ou menos cosseno? A derivada do seno é cosseno. A derivada do cosseno é menos seno. Então, se eu integro o seno, eu vou achar menos cosseno mais uma constante. Mais uma constante aí. Vamos ver, a minha integral vai começar em 0. Cosseno começa em 1, né? Só que essa constante vai fazer ele começar... Seno de 0 assim... tá. Vai ser isso aqui. Vai ser menos cosseno. Então, o cosseno é... Seria um negócio assim, se fosse para sempre, né? É menos cosseno mais 1. Menos cosseno mais 1. Esse mais 1 é a constante que faz com que aqui no começo, que eu tenho integrado 0, eu comece em 0. Eu tenho que começar em 0 aqui, porque aqui eu não integrei nada até aqui. Esse mais uma constante vem de quanto que eu integrei até ali. Tá, isso só até o 2. Se aqui, onde que eu tenho um ciclo inteiro aqui do cosseno? Aqui é 2π. Aqui é 2π. Aqui é π. O 2 é por aqui. Até aqui, eu vou ter o menos seno de t mais 1. Só até aqui. A partir daqui, daí eu vou integrar o seno de t, menos cosseno, né? A partir daqui, a partir do 2, eu vou integrar o cosseno de t menos 2 até... Eu vou integrar o seno de t menos 2 até t, né? Aí vai ficar a integral do seno de t menos 2 até t, e isso vai ficar para sempre. Vamos fazer aqui a integral t menos 2 até t do seno de tal de tal. Isso vai ficar menos cosseno de tal de t menos 2 até t, igual a menos cosseno de t menos cosseno de t, ou seja, mais cosseno de t, t menos 2 aqui. Menos cosseno de t mais cosseno de t menos 2. Menos cosseno de t mais cosseno de t menos 2. O menos cosseno de t é o cosseno de t. Então, é cosseno de t mais cosseno de t menos 2.
Agora alguém me diz aí como é que é o cosseno de A mais cosseno de B. Deixa eu procurar aqui. Cosseno A mais cosseno B. Cosseno de A mais B sobre 2, vezes cosseno de A menos B sobre 2. 2 cosseno de A mais B sobre 2. A mais B, o sobre 2 é aqui dentro, né? A mais B sobre 2. Vezes cosseno de A menos B sobre 2. Não vamos concluir aqui, mas é só para mostrar para vocês que vai dar outro cosseno, com a mesma frequência. O A mais B aqui vai dar 2t menos 2 sobre 2. Então, vai ser o cosseno de t menos 1. A frequência ainda é t, a frequência ainda é 1. E aqui vai dar uma constante, esse cara aqui, porque vai ser t menos 2. Vai dar uma constante. Então, vai ser uma constante vezes o cosseno. Então, a partir daqui, vai ser o... Daqui em diante é o cosseno de t menos 1. Aqui é o menos cosseno de t mais 1, aqui é o cosseno de t menos 1. Então, mudei a entrada, né? Estava em 0, comecei uma senoide. Então, ele estava em 0, tem um regime transitório, que ele vai ter essa expressão aqui, depois, a partir dos 2 segundos, que é o tamanho da janela, um regime permanente. Era mais por curiosidade. Tá bom, sabemos fazer integral. Vocês preferem fazer intervalo ou terminar mais cedo, ou não fazer nenhuma das duas coisas, sem intervalo e terminar mais tarde? Terminar mais cedo. Beleza. Melhor. Também prefiro. Derivada. Derivada vocês sabem fazer também. Eu apaguei nossas funções originais, né? O x1 era um retângulo. Não, era uma rampa até 2, né? 3, amplitude 3. O x2 era... O x2 era o degrau, né? Que fazia isso aqui. x2. O x3 era o retângulo. Retângulo de menos 1 a 1. Com amplitude 1. Beleza. Eu vou criar mais um sinal aqui, um que não tenha descontinuidades. Para ser o primeiro que a gente vai fazer derivada. Eu parei aqui no x10, né? x11. Vamos definir aqui um x12, definir graficamente. x12t. Ele é assim, ó. 1, 2, e aqui pode ter amplitude 3.
0, daí aqui é uma rampa positiva, rampa negativa, 0. E agora vamos fazer aí a derivada desse cara. Então, o x13 de t é igual a derivada do x12 de t. É o dx12 sobre dt. Derivada também é tranquilo, né? Aqui, nesse intervalo, a derivada é quanto? De menos infinito a zero. 0. Alô? Tá. Só fui ver se o microfone estava ligado. 0. No intervalo de 0 a 1, como é que fica a derivada? É uma constante, né? Porque a derivada de uma reta é constante, é a inclinação da reta, que é isso aqui dividido por isso aqui. 3 dividido por 1, 3. Então, aqui, ó, vai ser 3. E de 1 a 2, o que acontece com a derivada? Menos 3, né? É a inclinação dessa reta aqui. E depois volta para 0. Sabemos fazer derivada no olho, né? Aqui a inclinação é 3 porque é constante, é uma reta, né? E é variação em y dividido pela variação em x, né? Por que não pode dizer que fica descontínuo? Descontínuo onde? Igual Igual a 1. Não, ele fica descontínuo. Fica descontínuo, né? Normalmente a gente faria um negócio assim. Não sei se é isso que você se refere. É que aqui, quando a gente está estudando sinais de sistemas, ao invés de cálculo, a gente costuma ligar as descontinuidades. Assim. Por quê? Porque essas funções, elas sempre vão, na hora da gente fazer a análise dos sinais, eles sempre vão estar dentro de integrais. E aí, dentro de uma integral, não importa, dá na mesma, né? Se o sinal se ele é descontínuo, assim, né? Ou se ele aqui contém o intervalo e aqui não, ou o contrário, né? Aqui não contém, aqui contém. Se você integrar essas três funções aqui, sempre vai dar o mesmo resultado. Porque qual que é a diferença? Aqui você tem, nesse ponto aqui, na hora de integrar esse trechinho, você tem, ele está diferente nas três, né? Aqui está indeterminado, aqui é 1, aqui é menos 1. Na hora que você integrar, ele é diferente só aqui, num único ponto. Esse ponto tem área zero. Então, na integral não vai ter diferença. Na integral só. Por isso que a gente não se preocupa com as descontinuidades. Então, a gente sempre acaba ligando os pontos aqui. É um pouco menos rigoroso do que quando a gente está estudando o cálculo. Exatamente porque dentro da integral não faz diferença daí. Ok. Essa é a nossa derivada aí do x12. Agora vamos complicar, né? Vamos fazer a derivada de um cara que tem descontinuidade. Os três têm, né? Tem aqui, tem aqui, tem aqui. Integrar descontinuidade, como eu falei agora, é tranquilo. Não faz diferença. Então, se eu quero passar daqui para cá, não tem problema. Descontinuidade, vou integrar isso aqui. Não quero saber se o limite dá aqui, ou o limite é o onde dá, né? Se o valor está definido aqui ou no meio, não faz diferença.
O problema é derivar um cara com descontinuidade. E a gente vai ter que criar um conceito novo aqui. Então, vamos derivar esse cara aqui, o x2 de t. Eu vou chamar de x14, que é um produto de limpeza, né? x14. Quem já usou x14? Vocês ainda moram com os pais ou têm empregada. Né? Quem já mora sozinho e não tem empregada sabe que é x14. x14 vai ser a integral. Não, integral não, a derivada. Do x1. x1 de t. Vamos lá. Vamos ter que inventar aqui o que vai dar. Eu sei que a derivada aqui dá zero, né, para tempo negativo. Para tempo positivo, vamos deixar esse cara aqui de fora. Para tempo positivo, quanto dá a derivada? Dá zero também. Então, ele é zero aqui e ele é zero aqui. A gente quer saber o que acontece aqui em tempo t igual a zero. Se eu fosse integrar, não teria problema, né? Porque daí 0, 0, 0, de repente começa uma rampa aqui. Tudo ótimo. Mas para derivar é complicado. Vamos voltar para a definição de derivada. A derivada, né, dxt sobre dt, uma definição é essa aqui, né? Limite com delta tendendo a zero do x de t mais delta sobre 2 menos o x de t menos delta sobre 2 dividido por delta. Essa é uma definição de derivada, né? Por que eu falo uma definição? Porque eu estou, então, no t. Eu faço t mais um pouquinho, menos t menos um pouquinho. E daí divido pelo pouquinho. Então, t mais meio pouquinho, t menos meio pouquinho, divido pelo pouquinho. Eu posso fazer t mais um pouquinho, menos x de t, dividido pelo pouquinho. Então, eu posso fazer x de t mais delta, menos x de t, ou posso fazer x de t menos delta, ou posso fazer x de t mais delta sobre 2, menos x de t menos delta sobre 2. Tem 3 definições possíveis, né? Vamos usar essa aqui que é centrada no meio, centrada bem em t. Quer dizer o quê? Que eu tenho uma curva lá, e aí eu quero saber qual é a derivada da curva nesse ponto aqui. Esse é o ponto t. Então eu tenho que pegar aqui o valor, e esse aqui é o x de t. Eu tenho que pegar aqui o valor em t mais delta sobre 2, pegar o valor em t menos delta sobre 2, e fazer isso aqui, né? Vou pegar daí o x de t mais delta sobre 2, o x de t menos delta sobre 2, e faço isso, né? Subtraio um do outro. Ao subtrair um do outro, eu tenho a variação vertical, que eu quero dividir pela variação horizontal. Então, eu aproximei isso aqui como uma reta, né? Eu quero saber qual é a inclinação, o coeficiente de inclinação da reta. Então, é a parte vertical dividida pela parte horizontal. Essa é a derivada. Se a gente for usar essa definição, aqui no tempo t igual a zero, quanto vale o t mais um pouquinho para a direita? Oi? Ó, aqui ele vale 0, aqui vale 1 e aqui, não sei.
Aqui, zero mais um pouquinho para a direita vale 1, né? Porque daí está em tempo positivo. 0 mais um pouquinho para a esquerda vale 0. Então, pela definição de derivada, eu vou ter 1 menos 0 sobre delta. A derivada nesse ponto aqui o valor vai ser o limite com delta tendendo a 0, 1 menos 0 sobre delta. Isso aqui tende a infinito, né? Porque é 1 dividido por 0 vai tender a infinito. Isso tende a infinito. Então, quando isso acontece, quando tem uma descontinuidade, sempre a derivada vai tender a infinito. Ou a menos infinito, né? Se o degrau for para baixo. E aí a gente representa graficamente assim. A gente representa com uma setinha apontando para cima. E aí, vejam que aqui deu 1 menos 0 sobre delta. Poderia ser 2 menos 0 sobre delta. 3 menos 0 sobre delta. Esse valor, né? Quanto que está sendo dividido por delta, eu coloco aqui. Nesse caso é 1. Por quê? Que diferença faz? Se eu tivesse 2 ali, 2 ao invés de 1, na hora que eu for derivar isso aqui, eu vou obter um degrau. Esse degrau vai ter amplitude 2. Então, aqui é a diferença que eu tenho no degrau. A diferença aqui é 1. Então, de novo, a gente está sendo um pouco menos rigoroso do que na aula de cálculo. Menos rigoroso porque isso aqui não é uma função, não respeita a definição de função. Mas é um sinal. Sinal, a gente define aqui o que a gente quer que seja sinal, né? Isso é um sinal. Mas não é uma função. Daí a gente vai estudar melhor esse sinal aqui. Esse cara que é 0, infinito, 0, a gente vai estudar amanhã. Ver propriedades dele, né? Mas está aí, a derivada Se tiver descontinuidade, acontece essa pequena complicação aí. Se não tiver, tá tudo bem, né? Onde é que a gente fez derivada? A gente fez derivada desse aqui, deu esse aqui, né? Vamos fazer a derivada, então, desse aqui, do x3. O x3, ele vai ter amplitude 1. Vamos usar esse mesmo princípio aí, essa mesma regra. Ali, onde não tem descontinuidade, no x3, sempre é reta, é constante. Então, a derivada vai dar 0 em quase todo tempo. Vamos chamar de x15. x15 de t, a derivada do x3 de t. Vai ser tudo 0, menos no instante menos 1 e no instante 1, né? Menos 1 e no 1. Então, 0, aqui é o instante menos 1. Aqui 0, aqui é o instante 1. Aqui vai tender a infinito, né? Derivada de descontinuidade tende a infinito. Daí eu coloco quanto aqui? Qual que foi a amplitude do degrau lá? 1. Aqui volta para 0. E aqui? Qual que foi a amplitude do degrau? Menos 1. Aqui ele foi de 1 para 0, então a amplitude é menos 1, eu represento assim. Outra coisa.
Se eu tiver um degrau de amplitude 2, eu represento daí a setinha com o dobro da altura, né? Eu vou seguir a escala aqui de amplitudes, embora aqui esteja tendendo a infinito, eu posiciono aqui essa setinha no valor na amplitude do degrau, da descontinuidade. Beleza. Acabou essa parte. Vamos dar uma respirada e vamos para a próxima parte, que é transformações da variável independente. Vamos lá, tentar ser mais breve agora. Estão aqui os nossos sinais. X1, X2, X3. Estou apagando isso aqui. Então, a primeira transformação que a gente vai ver é a reversão temporal. Reversão da variável independente. Como a nossa variável independente aqui sempre é o tempo, reversão temporal. Então, reversão temporal significa eu fazer isso aqui, ó. Eu vou definir um sinal. Qual que foi o último que eu defini? Que número que era? 15, né? Vou definir um x16, que é o x1 invertido no tempo. É o x1 de menos t. Isso aí. O que vai acontecer aqui? O que acontece no tempo 3 no x1 vai acontecer no tempo menos 3 no x16. O que acontece no tempo menos 1 aqui vai acontecer no tempo 1 lá no x16. Então é simples, né? É só eu pegar e espelhar aqui o sinal no tempo. Não tem segredo. Reversão temporal. De menos 3 até 0. Aí acontece isso aqui. Aqui vale 3. Por que estamos fazendo isso? Porque tem uma operação que a gente estuda bastante aqui, que é a convolução, que ela envolve reversão temporal. Não tem segredo, é só inverter o sinal. x17 t vai ser o x2 de menos t. Aqui. T, ao invés dele começar em 0 e ir para lá,
ele fica 1 até aqui, e a partir de 0, ele é 0. O x18 de t, a gente vai dizer que é o x3 de menos t. Não vai mudar, né? O x3 é um sinal par. Sinal par, se eu faço reversão temporal, não muda. É o próprio x3 de t. Menos 1, 1, 1. Deslocamento já é um pouquinho menos intuitivo, talvez. Vamos inventar aqui um x19 de t, que é o x1 de t, atrasado em 2 segundos. Se a unidade de tempo aí é segundos, né? Atrasado em 2 segundos. Atrasado vai estar mais para a direita ou mais para a esquerda? Para a direita, né? Pode ser contraintuitivo, porque a gente pensa nas coisas correndo para a direita, né? Daí quem estaria atrasado estaria para a esquerda. Mas o que acontece aqui? O que acontece no instante de tempo 0? Qual é o x19 de 0? Tem que ir lá e ver o x1 de 0 menos 2. O x1 de 0 menos 2 é o x1 de menos 2. Está aqui. É 0. Vamos fazendo ponto a ponto aqui. 0. Vamos ver no instante 1. No instante 1, o x19 de 1 é o x1 de 1 menos 2. É o x1 de menos 1. X1 de menos 1 também é 0. 0. O x19 de 2 é o x1 de 2 menos 2. É o x1 de 0. Também é 0, mas é ali que começa a rampa, né? Então aqui começa algo especial. Vou desenhar um pouquinho para a esquerda e um pouquinho para a direita. No instante de tempo 3. x19 de 3 é o x1 de 3 menos 2. É o x1 de 1. x1 de 1, se essa aqui é a reta t, né? Ele vale 1. Então aqui ele vale 1. E assim por diante. Ele vai até 3 lá no instante 5. 3, 4, 5. Então, ele está atrasado em 2 segundos. E aqui é 3. É aquele sinal lá, ficou maior aqui porque eu deixei numa escala diferente, né? Mas é essa mesma forma de onda aqui, só que deslocada para a direita. Então, isso aqui é um atraso, atrasei o sinal. Para a direita é atraso porque o que acontecia no tempo 0, aqui vai acontecer, lá em 0 segundos, aqui vai acontecer só em 2 segundos. Vai demorar 2 segundos a mais para as coisas acontecerem aqui.